Rússia realiza novos ataques contra a Ucrânia em meio às possíveis negociações de paz que rolarão a semana que vem na Arábia Saudita, e a gente tem as tropas ucranianas cercadas na região de Kursk, principalmente em Sudza. O que será que está rolando e quais serão as repercussões para a guerra Rússia e Ucrânia? Falar também, pessoal, sobre a briga que a gente teve entre o Elon Musk e Marco Rubio, que pode dar um indício de uma certa disputa pelo poder entre os secretários dos Estados Unidos, o próprio governo Trump e também, claro, o Elon Musk, e falar sobre a péssima situação da Síria, onde a nova liderança do país, o HTS, liderado pelo Al-Jolani, que prometia ser um governo um pouco mais moderado, está fazendo perseguições contra as minorias locais, principalmente contra alauítas, mas também contra os curdos, contra os drusos e outras populações regionais. Será que a Síria de fato vai ter um momento de paz? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, pessoal, o nosso canal aqui é parceiraço da Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com até 20 centavos de desconto por dólar. Sim, galera, você faz ali a sua reserva financeira dolarizada, pode fazer investimentos no exterior, renda fixa, renda variável, é tudo muito simples, não tem taxa de corretagem, taxa de manutenção, e é muito didático, galera, de verdade, tá? Eu diria que é uma democratização dos investimentos no exterior que você pode fazer pela Nomad. Então, caso você queira diversificar um pouco o seu patrimônio, pessoal, eu faço isso, tá? Não é uma recomendação de investimentos, mas eu faço isso. Baixa a Nomad. Ali você tem acesso, caso vá fazer uma viagem, por exemplo, a um cartão, ou até mesmo, né, pode ser físico ou digital, aceita em mais de 180 países, e o cartão Nomad Explore também, que você vai usando aqui no Brasil mesmo, tá? Para pagar suas contas de luz, conta de água e tal, e vai ganhando cashback dolarizado para montar ali parte da sua carteira. Eu acho sensacional, galera. Se você quiser também, link na descrição, cupom Ricardo Folia ou QR Code destacado na tela para vocês, recomendo bastante. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês, pessoal, na introdução, a situação da Ucrânia não está nada fácil. Tanto pelo corte da ajuda militar americana do ponto de vista financeiro, isso já foi confirmado pelo governo Trump, lembrando que o Trump fala, tanto ele, né, como também o Pete Hegseth, como também, enfim, né, todos os secretários ali, as pessoas ligadas à defesa e à parte financeira dos Estados Unidos, que ajudar a Ucrânia nesse momento, segundo o pensamento dos Estados Unidos, é contribuir para a continuidade da guerra. Como os Estados Unidos não querem isso, querem fazer algum tipo de paz, mesmo que seja uma paz forçada, claro, a gente vai ter, tivemos aí o corte do financiamento para a Ucrânia. Só que além da questão financeira, que já é problemática, temos relatos já de possíveis faltas de sistema Patriot, por exemplo, essencial para a defesa ucraniana, e a Rússia sabe disso, por isso vem fazendo maiores ataques. A gente também tem problemas relacionados à própria inteligência. Grande parte dos ataques que eram feitos pela Ucrânia, eles eram coordenados por agentes, por militares americanos. Quando você pega ali, por exemplo, os grandes líderes, né, o Lloyd Austin, por exemplo, cara, ele já tinha citado inúmeras vezes que não tinha uma ocupação militar na Ucrânia, mas que os Estados Unidos colaboravam muito com questão de treinamento, com os próprios equipamentos, com as munições. Se os Estados Unidos cortam essa ajuda, tem equipamentos que só aceitam munições dos Estados Unidos. Existem equipamentos que estão sendo cedidos para a Ucrânia, que são equipamentos americanos, mesmo que sejam cedidos, sei lá, por Dinamarca, por Suécia, enfim, qualquer país, mas precisa de autorização dos Estados Unidos. O próprio sistema de satélite, galera, tanto para fins militares como para fins comerciais, os Estados Unidos simplesmente cortou, e aí a especulação, tá, não é confirmada, e dizem até, segundo algumas mídias americanas, que poderia estar colaborando com o sistema russo, ou seja, a inteligência americana atuando do lado dos russos. Se é verdade ou não, galera, são outros 500, tá? Isso aqui, de novo, não tem uma confirmação por uma mídia confiável. Mas o caso da Ucrânia cortar o financiamento e ajuda militar, isso está acontecendo. E é claro que isso vai repercutir no campo de batalha. Embora a gente tenha a França já oferecendo a sua ajuda do ponto de vista logístico, de informação, o sistema europeu ele é muito aquém. E claro, mesmo que a gente fale, a Europa vai fazer o programa Rearm Europe, são 800 bilhões de euros. Cara, não é amanhã que vai estar pronto, né? Poxa, para você ter um gasto dessa proporção, a gente fala em questão de 4 anos. Pô, os investimentos são focados aí pelos próximos anos. Será que a Europa ela vai conseguir suprir a demanda de inteligência, equipamentos, armas da Ucrânia? O que a gente está percebendo é que não. Se a Rússia já vinha avançando lentamente, mas vinha avançando no campo de batalha, a gente teve avanços significativos, ataques contra a infraestrutura e mais um ataque contra os ucranianos, agora causando, pessoal, 14 mortes e 37 feridos. Eu diria que de todas as posições, talvez a que seja mais sintomática seja a região de Kursk.
Para quem não lembra, pessoal, Kursk é uma região da Rússia que foi invadida pela Ucrânia. Que, aliás, do ponto de vista assim, simbólico, foi fenomenal para os ucranianos, porque simbolizou, principalmente para o Ocidente, que a Rússia não é invulnerável. Poxa, os caras estão fazendo uma ofensiva. E a Ucrânia, mesmo sendo atacada, a gente consegue mobilizar uma parte da nossa força militar e invadir um território russo. Poxa, a Rússia, que tinha aquele ar, né, de impenetrável durante toda a Guerra Fria, mesmo pós a queda do Muro de Berlim, ou seja, dá para invadir os russos, eles não são tão invulneráveis assim. Então, simbolicamente, foi interessante. Só que a gente teve brigas, até do próprio Lloyd Austin, com líderes militares ucranianos, alegando que isso enfraqueceu muito a frente de batalha onde mais interessava, que era na frente da ofensiva, na região de Donetsk, na região de Lugansk, que ali os russos aumentaram. A gente tem, galera, militares muito mal preparados, pessoas que foram convocadas de última hora sem nenhum tipo de treinamento, lutando na frente de batalha contra os militares russos. Por isso que a derrota está vindo. E agora, com esses militares isolados, do ponto de vista de inteligência, comunicação, até mesmo, pessoal, a região de Kursk, Sudza, por exemplo, talvez seja uma grande referência, isso está sendo cercado pelos russos. As informações dão conta que só em Sudza a gente já tem 2.000 soldados presos, 6.300 cercados e 10.000 militares que estão sem nenhum tipo de comunicação e devem ser colocados ou para fora ou serem, né, enfim, sabe o que eu tô falando, né? No campo de batalha. As informações dão conta, por exemplo, que 3/4 da força ucraniana já estão confinados num corredor de cerca de 1 quilômetro de comprimento e 500 metros de largura. Ou seja, a derrota é praticamente certa. E lembrando que o Zelensky falava que essa ofensiva, por mais que tenha enfraquecido a frente de batalha na própria Ucrânia, seria essencial para funcionar como se fosse uma espécie de moeda de troca. Ou seja, olha, a gente vai negociar. Talvez a Ucrânia não consiga reaver todos os territórios, mas eu tenho aqui Kursk, que pertence à Rússia. Vamos, sei lá, trocar Kursk pela Crimeia, ou trocar Kursk por Kherson, ou trocar Kursk por, sei lá, colocar militares europeus nessa zona tampão? Não sei, mas seria uma moeda de troca, uma força na negociação. Embora deixando claro, a Rússia sempre tenha garantido que não. Que se os militares ucranianos não abandonassem Kursk, ou eles seriam expulsos, ou eles seriam aniquilados, seriam presos ou aniquilados. Nesse momento, o Trump parece estar correto, pelo menos assim, né, na questão das negociações. Claro que uma ajuda europeia pode mudar esse patamar, depende da ajuda que vier. Mas a Ucrânia mesmo, como o Trump sempre fala, o Zelensky não tem cartas para conseguir negociar. E convenhamos, cara, que mesmo que a Ucrânia agora comece a se retirar dessa frente de batalha, a própria saída é perigosa, porque os militares abandonando, eles vão estar sendo ameaçados por drones, por artilharia russa, ou seja, eles mesmos podem vir, né, a óbito aí por essas ações militares dos russos. Ou seja, é uma situação muito complicada dos ucranianos na frente de batalha em que eles estão cercados. E percebam, o Trump que promoveu, né, ou pelo menos intensificou, foi um catalisador, acelerou o processo dessa aniquilação aí dos ucranianos. Cercados sem inteligência, fica praticamente impossível disputar uma guerra moderna contra os russos. Enquanto isso, galera, nos Estados Unidos, a gente começa a ter algumas notícias de possíveis brigas dentro do governo Trump. E eu já tinha falado isso para vocês, né? São pessoas com talvez um ego bastante grande, como por exemplo Elon Musk, como por exemplo Trump. Deixando bem claro que o Trump ele negou todas as informações que isso tenha acontecido, mas o New York Times garantiu que de fato aconteceu. Em uma reunião na Casa Branca com vários secretários dos Estados Unidos, lembrando que o Elon Musk ele não é um secretário de fato, né? Ele é mais como se fosse um consultor. Um secretário tem que passar pela sabatina do Senado, tá? E o Elon Musk não. O Elon Musk ele não recebe salário, ele é um trabalho meio que voluntário, como se fosse um consultor ali, o DOGE, né? O Departamento de Eficiência Governamental, para reduzir os gastos públicos. E ali estava Marco Rubio, que é o secretário de Estado, uma espécie de ministro das Relações Exteriores, e estava também o Elon Musk. Quando os dois começaram a argumentar, e o Elon Musk alegou que, na verdade, existiam alguns secretários, como por exemplo Marco Rubio, que não estavam fazendo a sua parte. Os Estados Unidos está desesperado para cortar os gastos públicos, porque ano passado, na verdade no governo democrata, né, já teve que aumentar o teto da dívida americana, inclusive mais de uma vez durante o último governo Biden, e os Estados Unidos vêm sofrendo com a inflação. As medidas que o governo Trump vem adotando de sobretaxa de produtos estrangeiros, de corte de impostos para empresas, por exemplo, isso pode diminuir a arrecadação, isso pode fazer com que o produto estrangeiro chegue mais caro, gere uma desconfiança dos investidores e isso contribua para o aumento da inflação.
Tanto que esse é o calcanhar de Aquiles do início desse governo Trump. O aumento da inflação nos Estados Unidos, mesmo que não tenha começado com ele, os americanos percebem que o Trump não está tomando medidas eficazes para combater essa inflação. Então, segundo o governo Trump, isso vai ser resolvido com corte de gastos e responsabilidade fiscal. O Elon Musk prometeu que ia cortar de 1 a 2 trilhões de dólares e acho que está percebendo que é um pouco complicado. Tanto que quando começou a rolar essa briguinha, o Trump garantiu, tá? Olha, a palavra final não é do Marco Rubio, não é do Elon Musk, a palavra final é do Trump. Eu que vou saber quais são agências, funcionários que devem ser demitidos, que deve ter algum tipo de corte de gastos. E aí o Elon Musk começou a acusar o Marco Rubio que ele, como secretário de Estado, não promoveu uma eficiência do seu departamento e que ficaria difícil economizar, sendo que ele mantém todos os funcionários. O Marco Rubio teria respondido, segundo o New York Times, que ele fez um plano de uma aposentadoria antecipada com 1.500 funcionários, mas que aparentemente o Elon Musk gosta de show. Então ele perguntando, né, você acha então que eu devo recontratar os 1.500 funcionários e fazer um show para a mídia americana, que eu estou demitindo esses 1.500 funcionários de novo? É isso que você quer? E aí teria começado um bate-boca acalorado que já foi apaziguado ali, né, pelos mediadores ali, pelos agentes do governo Trump, e o Trump garantiu que, na verdade, nada disso aconteceu e que todo mundo adora todos os secretários, adora o Elon Musk e tal. Particularmente, cara, a gente sabe como que funciona a política. Pensou, né, que essas briguinhas de ego, isso deve acontecer não só no governo Trump, mas também no governo, enfim, né? E a tendência é que, como a gente está falando da principal potência geopolítica, com nomes muito importantes, com nomes muito polêmicos, essas brigas acabam repercutindo um pouco mais na mídia. Será que isso pode causar, pessoal, um certo racha no governo americano? E, de novo, hein? O governo Trump está com uma ótima popularidade. A gente teve indícios, pessoal, que mais de 60% da população concordou com o discurso do Trump no discurso oficial, a nação que ele deu, né, para o parlamento ali nessa semana. Mas a lua de mel acaba se a economia começa a ir mal. Se o desemprego aumentar, se a inflação continuar subindo, será, pessoal, que isso vai ser o calcanhar de Aquiles do governo Trump? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia triste e que, na verdade, quem é velho de guerra aqui do canal, assiste minhas análises diárias e tal, eu já falei que isso ia acontecer. Não que eu seja, de novo, né, um grande gênio da geopolítica, mas é que era meio óbvio, né? Nós tivemos a queda do regime Bashar al-Assad, que era um regime ditatorial com perseguições contra minorias. Eu não estou defendendo aqui o regime Bashar al-Assad, tá? Era, de fato, uma ditadura que perseguia opositores políticos e fazia coisas abusivas contra os direitos humanos. Não estou questionando isso. A questão é que quem tomou o poder no lugar foi o HTS, a antiga Frente al-Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, que inclusive, antes mesmo da queda do regime Bashar al-Assad, já controlava parte da Síria e fazia ali, cara, atitudes completamente abusivas contra opositores. E, inclusive, como eu falei, é um grupo dissidente da própria Al-Qaeda, né? Ou seja, não é qualquer coisa. O HTS, quando tomou poder, o líder, o al-Jolani, ele prometeu que ele ia fazer uma ocidentalização, ele inclusive teve negócios ali, né, relações com a Alemanha, com o Reino Unido, com a França, e os países ocidentais, inclusive, prometeram ajuda para a consolidação do poder, mas desde que não tivesse uma perseguição contra os opositores. A gente sabe que o Bashar al-Assad, ele era alauíta e parte dos alauítas, principalmente da costa mediterrânea da Síria, apoiavam o governo Bashar al-Assad. Segundo o al-Jolani, o que vem acontecendo agora é que esses alauítas eles estão se mobilizando e eles estão atacando tropas oficiais do novo governo sírio, do HTS, para a restauração do governo al-Assad. Cara, que nem tem chance de acontecer, tá? Convenhamos. Por conta disso, houve uma briga entre os alauítas e os membros do HTS. Ou seja, ele tenta particularizar e falar que, na verdade, é uma luta contra membros insurgentes para destruir a nova democracia que existe na Síria. Só que as imagens que rodam, e cara, eu não vou colocar para vocês por motivos óbvios, né, na plataforma, mas busquem se vocês tiverem curiosidade, as imagens são péssimas, são de militares do HTS pedindo para os alauítas andarem como cachorrinhos, latirem antes da enfim, né, deles. É isso. Isso é o que um governo democrático faz, inclusive não só contra pessoas armadas, mas também contra mulheres, contra crianças.
O que está acontecendo parece muito mais uma limpeza étnica do que exatamente algum tipo de tentativa de manutenção da democracia. Fora que a gente não tem perseguições só contra os alauítas. Já tiveram relatos também, pessoal, contra os drusos, já tiveram relatos contra os cristãos, contra os curdos, por exemplo, entende? Então, assim, é difícil acreditar que o HTS vai conseguir promover a paz na Síria. Tanto porque, com essas atitudes, vamos ver, né, se o Ocidente vai dar uma certa passada de pano, porque substituiu o Bashar al-Assad, que era um aliado da Rússia, e convenhamos que a Síria é um país muito estratégico, está no coração ali do Oriente Médio, futuras rotas de gasodutos, oleodutos. Você tirar um governo aliado da Rússia, aliado do Irã, é super importante para desmobilizar o próprio chamado eixo da resistência, né? Com os iranianos, com o Hezbollah, com o Hamas. A Síria é como se fosse a ponte, o canal de comunicação. Então, ter um governo que combate o Irã, o Hezbollah, é importante e, de fato, o HTS vê esses dois países, organizações, como se fossem rivais. Vamos ver se o Ocidente vai dar uma certa passada de pano, porque interessa aí aos valores ocidentais para combater o Irã. Mas que, assim, que de fato é difícil acreditar que vai haver uma unidade política na Síria com a queda do poder para um grupo que se dizia, ou que eu era extremista até ano passado, agora eu mudei, tá? Prometo que eu mudei. É difícil acreditar, galera. E aí, você acredita que a Síria de fato vai retomar a democracia com Al-Jolani ou o HTS no poder? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.